O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Cristo é a porta que dá acesso à vida plena, à salvação eterna. Jesus é a porta. Porém, todos nós que somos seus discípulos, sabemos muito bem que viver o dom do discipulado de Cristo é exigente, porque exige a nossa conversão, exige a renúncia a tudo aquilo que é mal, renúncia ao pecado, exige seguir Jesus, o nosso comprometimento com o seu reino, o nosso comprometimento, a nossa adesão diária com o reino de Deus, que é reino de amor, reino da verdade, reino da justiça, da misericórdia. São essas as exigências do seguimento de Cristo, para que nós possamos passar por essa porta que é Jesus e que nos garante a salvação eterna. Por causa das exigências, por causa dos desafios próprios da vida cristã, do seguimento de Cristo, é muito importante, irmãos e irmãs, que nós peçamos o socorro, o auxílio, a graça do Espírito Santo. E particularmente, eu coloco em destaque a virtude da fortaleza. Dentre tantos dons, dentre tantas graças que o Espírito Santo nos dá, a fortaleza, a virtude da fortaleza é importante. Porque do contrário, tendo em vista que o seguimento de Cristo exige de nós conversão, renúncia ao pecado, exigência de nossa adesão ao seu reino, podemos, diante destas exigências, podemos fraquejar, podemos desistir. E por isso, a fortaleza é uma virtude necessária para que nós sejamos fiéis ao Senhor no seu seguimento. É uma virtude necessária para que nós perseveremos até o fim, custe o que custar. A virtude da fortaleza nos dá coragem para que, com a graça de Deus, conquistemos aqueles bens que são árduos,
bens difíceis de serem conquistados, para que nós possamos crescer em santidade, precisamos da fortaleza. Por isso nós devemos pedir ao Espírito Santo a virtude da fortaleza, uma virtude combativa, para que enfrentemos o bom combate da fé e não esmoreçamos, que nós não caiamos no risco de desistir da caminhada, de abandonar o discipulado de Cristo por causa desses bens árduos, por causa desses bens difíceis de serem conquistados, ou seja, bens que nós só conquistamos com a graça de Deus. Estas exigências do amor de Deus, que são tão importantes para a nossa salvação, mas que nós precisamos da fortaleza. Uma virtude testemunhada pelo nosso pai na fé, pelo patriarca da fé que é Abraão. Nós ouvimos na primeira leitura que Abraão era muito rico e convivia com ele Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão. Bem, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a discutir, a brigar, porque não encontravam espaço suficiente para pastorear os seus rebanhos. Abraão não queria nenhuma confusão. E, portanto, mesmo sendo ele o tio, o patriarca, mesmo tendo ele muitos bens, Abraão deu a Ló a oportunidade de escolher o pedaço da terra para que ele pudesse viver com sua família e com seu rebanho. Que coisa bonita! Abraão podia, ele mesmo, escolher em primeiro lugar, mas não. Ele deu a Ló essa possibilidade. E, obviamente, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, Ló escolheu a melhor parte. Ló escolheu para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Quando às vezes, no dia de domingo, por exemplo, a mãe cozinha um bom frango, não é? Assa um bom frango, e na hora de dividir os pedaços do frango, sempre tem a molecada que gosta dos melhores pedaços, né? E já mete a mão nos primeiros pedaços. Assim foi Ló. Escolheu a melhor terra, porque ali passava o rio Jordão, obviamente. É bom ter no terreno um regato, ter um rio. É bom ter água no terreno. Ló escolheu a melhor parte. Mal sabendo que depois, por conta dos pecadores de Sodoma e Gomorra, aquela região se tornaria inóspita. Porém, Abraão aceitou. Ló escolheu, pegou a melhor parte. Abraão, homem de fé, homem da fortaleza de Deus. A sua segurança era o Senhor e não os bens materiais, e não os bens terrenos. A sua providência era o Senhor. E por isso ele faz a escolha de pegar aquilo que lhe sobrou. Fortaleza, virtude que nos ajuda a escolher os bens mais difíceis. Virtude que nos ajuda a escolher a cruz de nosso Senhor. Não é para qualquer um não, minha gente. Não é para qualquer um. Porque normalmente faz parte da nossa natureza buscar o bem-estar, a segurança humana, buscar aquilo que é prazeroso. Faz parte da nossa natureza.
Dificilmente nós escolhemos os bens árduos, os bens difíceis de serem conquistados. Dificilmente nós fazemos a opção pela cruz de nosso Senhor, vida de renúncia, vida de sacrifícios. Não, queremos as coisas fáceis. Queremos facilitar a nossa vida, sobretudo em vista do futuro. Eu tenho que garantir o meu. Eu tenho que garantir o da minha família. Esta é a vontade de Deus para nós? Devemos nos perguntar, é isso que Deus quer para a nossa caminhada? Para que nós possamos passar pela porta estreita que é Cristo, é preciso renúncia de nós mesmos, renúncia da própria vontade para aderir à vontade de Deus e perceber que, na vontade de Deus, nós iremos também enfrentar o bom combate da fé, exigências próprias da vida cristã, exigências de conversão, adesão a situações que, num primeiro momento, não nos agradarão, mas são situações que certamente são usadas por Deus para a nossa santificação, para a nossa edificação na fé. Por isso, irmãos e irmãs, na graça de nós participarmos dessa Eucaristia, na comunhão do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, peçamos ao Senhor que nos dê o dom da fortaleza, o dom dessa virtude que nos encoraja a fazer escolhas conforme a vontade de Deus, mesmo que num primeiro momento não sejam escolhas tão aprazíveis, tão agradáveis, mas são escolhas que nos comprometem com o reino de Deus. São escolhas que nos fazem passar por essa porta estreita que é Cristo, que depois certamente nos garante a eternidade em Deus, a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.